Fala galera, para a via de saída de hoje do nosso podcast, vamos falar de um tema bastante forte. Então chega em casa, fica relaxado, pega algo para comer, leve de preferência e senta, fica confortável e vamos para mais um podcast. Para o podcast de hoje, vamos falar sobre uma via de saída muito importante. O que a gente vai conversar hoje, Igão? Então, hoje a gente vai falar de uma via de saída forte, vamos dizer assim. A gente vai comentar sobre cardiomiopatia hipertrófica. Para a gente começar a falar da cardiomiopatia hipertrófica, primeiro é importante a gente ter uma noção do quão prevalente essa doença é, quão comum ou rara ela pode ser. Então, na verdade, é uma doença que ela não é tão rara assim, igual muitas pessoas acham. Ela comete cerca de 1 para 500 pessoas, dependendo da casuística, até 1 para 200 pessoas podem ter esse acometimento, tá? Aqui no Brasil estima-se que mais ou menos 400 mil pessoas podem ter a doença, então é bastante. E a cardiomiopatia hipertrófica é uma das doenças hereditárias, vamos dizer assim, da parte da cardio mais frequentes, né? E ela tem uma ligação genética, lembrar que ser hereditário e ser genético não quer dizer a mesma coisa. Lembrando que o rendimento genético da cardiopatia hipertrófica não é um rendimento tão bom assim, igual em outras doenças genéticas, gira em torno de 30% a 35% se você fizer um teste genético para achar a mutação responsável, mas é uma doença autossômica dominante na maior parte das vezes, então tem um traço familiar muito importante, apesar de a gente não conseguir achar esse gene patogênico muitas vezes. E falando da parte genética, a gente tem alguns genes que são mais responsáveis para que tenham associação com a cardiomiopatia hipertrófica, que são genes ligados ao sarcoma, genes sarcoméricos e não sarcoméricos. Sarcoméricos são os principais. A gente tem os genes ligados às proteínas da miosina e da troponina, que são os principais. Temos o MYH7, que é o mais frequente, em torno de 35% dos casos, e quando ele está presente também é um dos que confere pior prognóstico na doença. Tem o MYBPC3 e tem os genes relacionados à troponina, a TNN13 e TNNT2, que são todos genes, são todos nomes complicados. O cara pegou pesado, isso aí é só na ponta da língua. Nossa, quando ele falou aí, todo mundo se calou aqui, mas o rendimento genético acaba sendo também um pouco mais reduzido, porque algumas vezes também essa herança, às vezes não depende somente de um gene, mas Exato. Também às vezes é uma herança poligênica que pode acabar gerando esse fenótipo, né? A gente sempre acaba tendo que conversar muito sobre esse binômio, né, de genótipo e fenótipo, né, quando a gente fala sobre a cardiomiopatia hipertrófica. E, assim, chegando, né, na cardiomiopatia hipertrófica, a gente acaba definindo ela melhor, a gente precisa falar muito da sua fisiopatologia para conseguir entender como é que ela funciona. Na verdade, a fisiopatologia ela gira em torno, né, por conta dessas alterações, né, uma desorganização miofibrilar que acontece, né, e por conta disso as fibras, né, que elas deveriam estar organizadas de certa maneira, em um certo vetor, elas acabam se cruzando de maneira desorganizada, e esse crescimento muscular também ele acaba gerando uma desproporção entre o músculo e a vasculatura que irriga esse músculo, e esses espaços que vão ficando, né, entre as células, esses espaços intercelulares, eles acabam sendo preenchidos pelo conteúdo que o fibroblasto cria, né, que é a fibrose, e juntamente com a isquemia, porque o sistema vascular também às vezes não consegue crescer tão rápido quanto a musculatura, também acaba gerando pequenas áreas de microinfartos, também gerando essa fibrose e esse crescimento desproporcional deste músculo, né, gerando esse crescimento gerando focos arritmogênicos que também fazem parte da fisiopatologia dessa doença.
Além disso, o seu crescimento, né, principalmente em algumas áreas, pode gerar alguns outros sintomas, né, Guilherme? Vocês estão tratando tudo em altíssimo nível fisiopatológico, e aí a partir disso tudo que o Gão explicou, nada mais visto do que quando a gente vai olhar de forma macrocelular, a gente vai ter uma parede do ventrículo literalmente, como a gente estava brincando lá no início, forte, ou seja, hipertrofiada, que acaba que a gente tem pensando num septo. A gente vai falar de critérios mais técnicos mais para frente, mas a fisiopatologia... Só para lembrar, para causar polêmica aí, essa hipertrofia, tem gente que defende uma outra nomenclatura hoje em dia, fala em espessamento septal. Mas é coisa didática só para... Exatamente, por ter esse espessamento, que é exatamente a característica que é diferente da hipertrofia, exatamente por ele estar mais espesso, com uma característica celular diferente, não só com músculo, exatamente porque está com, além de músculo, um tecido de composição, vamos dizer assim, errado ali, ou seja, ele acaba permitindo que tenha, dentre muitas coisas, arritmias, que é muita coisa que a gente vai falar hoje aqui, e aí, esse espessamento, a gente gera uma área maior ali naquele ventrículo, e aquele ventrículo trabalha como se tivesse uma musculatura muito grande. E ele, por ter uma musculatura muito grande, a gente tem que imaginar o ventrículo como uma câmara que depende de volume para ejetar. Tanto quantidade, não pode ser muito, não pode ser pouco. Se a gente tem um ventrículo que não consegue se encher, exatamente porque ele tem uma cavidade muito pequena para uma parede muito grande, ou seja, pensando nesse copo aqui, a gente consegue beber nele exatamente porque a gente tem um espaço aqui dentro adequado para guardar, vamos dizer, 300, 400 ml de água. Da mesma forma, o ventrículo ele precisa ter, apesar do espaço externo adequado, ele precisa ter que as suas paredes sejam também o tamanho adequado. Ela tendo uma hipertrofia, ou seja, um espessamento, a gente tem uma quantidade de líquido menor e a gente faz com que esse volume ejetado seja menor, consequentemente. E aí a gente tem um ventrículo, ou seja, a gente vai mandar sangue para a aorta. Dessa mesma forma, a gente faz um gradiente do VE para a aorta, exatamente por uma diferença de pressão da cavidade para a aorta. Então a gente sempre fala muito desse gradiente como uma coisa importante que a gente vai falar de prognóstico, exatamente por esse valor. Da mesma forma, fato é que quando ele faz esse gradiente do ventrículo para a aorta, ele faz uma pressão muito grande de um lugar para o outro, e ele leva, da mesma forma que eu costumo explicar que a gente tem uma porta ali na válvula aórtica, que a gente empurra, e ela faz uma pressão tão grande que pode levar a válvula mitral, que é a válvula que fica ali do lado, fazendo o SAM, que é um movimento assincrônico da válvula mitral, né? E levando dessa válvula, fazendo com que a gente também tenha uma perda desse volume sistólico para o átrio esquerdo. E aí, esse átrio esquerdo também tem uma chance de ficar sobrecarregado, e a gente chega também nas nossas arritmias, que é a fibrilação atrial, que a gente vai falar mais para frente. Mas essa aqui é a parte, vamos dizer assim, macrocelular, que você tem que lembrar que a cardiomiopatia hipertrófica atua fazendo com que você fique sintomático, exatamente porque você não consegue injetar um volume adequado, acaba que você tem uma perfusão sistêmica inadequada e pode ter também por aquele volume indo para o átrio, fazer uma congestão retrógrada da mesma forma, causando dispneia. Então a gente faz uma alteração sistêmica e na microvasculatura pulmonar. Perfeito, e a gente sabe assim que acaba que toda essa fisiopatologia ela acaba se associando, né, com os sintomas que o paciente acaba tendo, que são sintomas que a gente sempre tem que pensar no paciente com cardiomiopatia hipertrófica, que são sintomas de dispneia, insuficiência cardíaca pelos motivos que Guilherme aqui falou, sintomas que podem ter de dor torácica, justamente por aquela desproporção do crescimento vascular e da musculatura, que isso pode gerar algum grau de isquemia, certo? Além do gradiente de via de saída também, que pode gerar algum sintoma de dor torácica, e sintomas de síncope também, que podem ser responsáveis por conta da própria arritmia ou por conta desse gradiente
da via de saída também, né, fazendo um tipo de síncope que lembra mais a desautonomia. Lembrando que esse gradiente de via de saída ele acontece mais de maneira subaórtica, justamente por conta dessa musculatura hipertrofiada, principalmente quando a gente está falando da septal assimétrica, né, que está ali gerando um gradiente grande abaixo da válvula aórtica e fazendo o efeito Venturi, fazendo o SAM, né, que é o movimento assincrônico da válvula mitral, que Guilherme explicou aqui muito bem. É legal a gente acabar botando sintoma para cada coisa, né? Ele explica melhor, né? De acordo com o que não precisa decorar, você entende o sintoma que o paciente está sentindo, né? Exatamente de cada ponto, né? A questão sistêmica. Por que tem doutorado? Só para ter uma ideia geral, porque muitas vezes a gente acha que o paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele sempre vai ter alguma coisa. Mas, na verdade, se a gente pegar a história natural da cardiomiopatia hipertrófica, ela, quase metade dos casos, 46%, vai ter uma evolução benigna, na verdade. Falando de história natural, vocês lembram quem que descobriu a... Essa é boa. Essa é boa. Só para vocês saberem, quem descobriu quem relatou, né, descreveu a doença, foram duas pessoas pouco importantes na nossa cardiologia, que foi o Brown Alves e mais quem? O Glenn. O Glenn. O que eles estavam fazendo na hora? Eles foram operar um paciente que eles suspeitavam que tinha uma estenose subaórtica, né? Então, mas na hora era uma hipertrófica, na verdade. Exatamente. Depois eles relataram. Acaba gerando um sintoma semelhante e faz uma e antigamente era chamada parecida, assim, né? a cardiopatia hipertrófica, não tinha esse nome também. Obstrução da válvula aórtica, algo parecido. Mas exatamente por aquele gradiente do V para a válvula aórtica. Exato. Mas, igual eu estava falando, a questão da evolução natural, quase metade dos pacientes não vão ter nada, vão ter uma evolução benigna, apesar de, a gente vai falar mais para frente, tem que ser reavaliado periodicamente. Até 46% não tem uma evolução mais favorável. Quando o paciente tem sintoma, aí geralmente os principais sintomas têm a ver com a IC. Tá? Aí chega a quase 40%, 45% dos pacientes que têm sintoma. E também, depois da insuficiência cardíaca, entra a questão das arritmias, principalmente a FA, quase até 20% dos pacientes quando tem sintoma. E a morte súbita, que é uma preocupação maior, o paciente abrir um quadro de CMH com morte súbita, que a gente vê muitas vezes partida de futebol, um atleta tem uma morte súbita em campo, vai pesquisar a cardiopatia hipertrófica, aí é minoria dos casos, menos que 5% dos casos, mas não é desprezível também, né? E assim, quando esse paciente chega assim para um diagnóstico, ele acaba chegando de uma maneira assim, às vezes assim, de duas vias, né? Tem praticamente duas portas de entrada. Ou é uma história trágica na família, ou de uma morte súbita, ou a família tem assim, pessoas com cardiopatias, que é uma cardiopatia de cunho hereditário, estranha, acaba ele vindo para o seu consultório para fazer esse check-up e ver se ele herdou isso daí da família ou não, ou muitas vezes chega de maneira despretensiosa, chega por conta de um paciente que acabou realizando um eletrocardiograma, seja por conta de um rastreio pré-cirúrgico ou medicina do trabalho, e que precisou fazer aquele periódico, etc. E o clínico viu aquela alteração no eletrocardiograma, que são alterações que acontecem até cerca de 90% dos pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, eles têm alterações que são alterações de hipertrofia desse eletro, né, que não passam batido, e acaba chegando no seu consultório para você iniciar essa investigação e para definir esse diagnóstico, né? E aí no eletrocardiograma a gente vai encontrar alguns sinais que são que vão nos chamar mais a atenção. Isso é muito interessante, exatamente porque esse paciente vai chegar com você com uma história trágica, como o Gão falou, e aí você vai dar muita importância para os exames que você vai pegar, exatamente porque ele tem uma história clínica importante. Mas quando você vai fazer uma avaliação pré-operatória, para uma avaliação
para esporte, para uma avaliação de trabalho, você tem que lembrar que isso é um momento muito importante para você olhar com calma para esse elétrico, que pode ser um momento de rastreio que você não pode perder. E como o Gão falou, a gente tem 90% de alteração, ou seja, 100% desses pacientes, 90% tem alguma alteração elétrica. Então, se você olhar o elétrico com carinho, ele te fala muita coisa e você tem que olhar ele com calma. E como a gente é um podcast de arritmia, a gente tem que dar uma destrinchada legal no nosso elétrico e a gente tem que conversar sobre ele sem falar demais. E aí a gente sempre começa com ritmo. A gente pode ter um ritmo sinusal, que é muito bom, mas a gente também pode ter um ritmo, uma fibrilação atrial, por exemplo, que é uma alteração que é bem marcada e a gente pode associar também com a evolução da doença. Então a gente acaba pesquisando mais para frente as alterações que deram esse motivo. Além, depois do ritmo, você tem um ritmo sinusal, você vai dar uma olhada na onda P. Onda P você consegue falar com tranquilidade em relação às sobrecargas atriais. Se você tem uma sobrecarga atrial, também te chama atenção para você investigar se você tem alguma alteração estrutural, mas tudo isso até então a gente não tem nenhuma alteração específica da cardiomiopatia hipertrófica, mas quando a gente parte para o QRS, a gente vai acabar dividindo entre os sinais de sobrecarga. Então vocês vão ficar de olho nos sinais de sobrecarga, principalmente nos sinais de sobrecarga ventricular esquerda, que assim como a gente estava explicando, a gente tem um ventrículo mais espessado, ou seja, tem um conteúdo ali muito maior, mais denso, logo a gente acaba tendo uma despolarização e uma repolarização alterada exatamente por uma passagem de íons ali. Então a gente faz um sinal de sobrecarga ventricular, lembrando de Sokolov-Lyon, Cornell, todos eles se enquadrando dentro dos critérios de Helmholtz-Estes, que eu nunca consigo falar direito, por sinal. Helmholtz-Estes, mas você acaba avaliando se você tem algum sinal de sobrecarga. O bizu principal, dá uma olhada em V5 e V6, V6 com V1, V6 com V1 acima de 35 milímetros, você já consegue pensar nos sinais de sobrecarga. Só lembrar que os de sobrecarga, eles isolados são a minoria dos casos no elétrico. Então o elétrico, quando vem com sobrecarga, geralmente ele já tem alguma coisa associada junto. Os critérios de sobrecarga isolados é minoria. Mas... E aí, exatamente como a gente vai progredindo, tem as alterações menos específicas, que seriam sinais de sobrecarga atrial, o próprio ritmo, mas isso vai te chamar a atenção. Você vai olhar os sinais de sobrecarga e aí você vai olhar os bloqueios de ramo. Também pouco frequente, mas a gente tem que lembrar do bloqueio de ramo direito e bloqueio de ramo esquerdo, com a associação possivelmente com a doença, principalmente de ramo esquerdo. Mas aí também a gente já vai ter uma doença mais expressa, ou seja, mais bem marcada. E aí onde mais se altera na próxima questão, que é o segmento ST, que é a repolarização. Exatamente porque a gente tem uma despolarização, vamos dizer assim, fisiológica da direita para a esquerda, a gente tem a despolarização de ondas de cargas positivas, a gente vê um QRS positivo, a gente lembra de ter uma repolarização positiva. Quando a gente tem uma parede com uma espessura muito grande, a gente acaba tendo nessa repolarização um atraso fisiológico muito intenso, fazendo com que a gente tenha um sinal de isquemia epicárdica, ou seja, a gente acaba tendo tanto pela parte propriamente de disponibilidade de O2, tanto pela própria parte elétrica, causando uma isquemia transitória, ou seja, a gente acaba vendo na prática um segmento ST invertido, um segmento ST com uma onda T negativa bem marcada. E a gente vendo isso na parede anterior, principalmente, a gente vai levar de V2, V3, V4, V5, V6. A gente lembra de qual alteração, Ivan? Então, quando a gente pega essa parte mais anterior, a gente lembrar que a cardiopatia hipertrófica, essa hipertrofia, esse espessamento, ele pode ocorrer de vários graus, dependendo do local onde está maior esse espessamento. Então ele pode ser mais septal, pode ser mais na região basal, septo sigmoide, pode ser mais difuso, pode ser mais apical, que leva a essa alteração, que é a cardiopatia hipertrófica forma apical ou Yamaguchi, que é o que cai na prova, um eletro bonito. Essa é a questão de prova. Exatamente. E aí a gente acabou abordando a maior parte das alterações elétricas. Você diria mais alguma coisa, Gão?
A gente pode falar que batendo o olho no jeitão, apesar de você ter falado de maneira específica, de jeitão a gente vai observar geralmente um eletrocardiograma com padrão pré-cordial de ondas S profundas ali em região septal, ali de V1 a V3 quando a gente está pensando mais na forma septal, e a gente vai pensar em justamente ondas R bastante proeminentes ali na região mais de V4 a V6, juntamente com essa onda T invertida, quando a gente está pensando na forma apical. É um eletro que geralmente ele chama atenção porque o QRS geralmente passa do papel, e isso daí já marca a gente pensando, pô, esse cara tem muita hipertrofia, e o que tem muita hipertrofia pra gente acaba lembrando muito a gente a cardiomiopatia hipertrófica. E lembrando a cardiomiopatia hipertrófica, quando a gente vê um eletro hipertrofiado, assim, que a gente acaba querendo pedir logo, assim, pra... Então, aí, entrando nos outros exames, né, a gente fez essa história clínica, viu esse eletro marcante, você vai querer pedir um eco, né? Exatamente. Você tem que pesquisar essa hipertrofia, essa sobrecarga. E o eco aqui, ele vai ser, junto com o eletro, um dos exames mais fundamentais aqui para a gente fazer esse diagnóstico, pesquisar diagnósticos diferenciais, e a gente tem que saber quando a gente tem que suspeitar da cardiopatia hipertrófica olhando um ecocardiograma. Não é todo espessamento septal da parede ventricular que a gente vai falar que é cardiopatia hipertrófica, mas a gente tem que ter uma suspeição quando vem um septo aí maior que 15 ou um septo maior a 13 em quem já tem um histórico familiar positivo para esse tipo de doença. Vindo esse septo maior, você vai pesquisar o gradiente de via de saída do ventrículo esquerdo para você definir também se é uma cardiopatia hipertrófica, se for, né, se ela é obstrutiva ou se ela não é obstrutiva. Lembrando que o ponto de corte para a gente definir obstrução seria maior que 30 em repouso, fazendo, por exemplo, o uso da manobra de Valsalva, que a gente lembra lá da fisiopatologia, que a gente comentou anteriormente, tudo que vai diminuir o sangue dentro desse ventrículo vai piorar esse tipo de gradiente, né? Então, a manobra de Valsalva, a gente faz a inspiração profunda, aumenta a caixa torácica, vai espremer os pulmões ali no coração, vamos dizer assim, piora esse enchimento ventricular. Além disso, a gente pode pesquisar esse SAM que o Gui falou, esse movimento assincrônico do folheto anterior ali na válvula mitral, pegando a válvula aórtica, a gente consegue ver também. Com isso também pode ter uma insuficiência mitral importante, que a gente também consegue ver, e fazer uma avaliação de uma disfunção diastólica, que seria a principal disfunção que leva à insuficiência cardíaca na cardiopatia hipertrófica. Acho que do eco a gente consegue tirar essas informações. Lógico, a gente vai pedir outros exames para fazer essa investigação melhor e mais detalhada. A gente vai pedir um Holter, com certeza, nessa suspeita. Tá? O Holter a gente vai investigar as arritmias, tanto ventriculares, que a gente vai falar que pode ser um fator de risco para a morte súbita, definir que tipo de arritmia que é essa, e tanto as arritmias atriais ou supraventriculares, pensando principalmente na FA, que também é um fator prognóstico. Tá? Associado a isso, a gente... É até bom a gente fazer o link, por exemplo, com o nosso episódio de extrasístole, que acaba que a gente vai contemplar por muitas coisas que a gente for pegar no Holter desse paciente. Pode chegar a ter episódios ventriculares, propriamente dito, uma taquicardia ventricular, que a gente pode ver, por exemplo, lá no episódio de síncope, por exemplo. Então ela acaba abrangendo a arritmia como um todo, né? A gente vai ter episódio só de Holter, né? Mais pra frente vai ter. De Holter, episódio só de Holter, fazer uma temporada do Holter. Aí é demais. Mas é um exame fundamental, assim como se a gente ficar na dúvida, ou até com um exame que a gente pede mesmo para confirmar, e como prognóstico também, hoje em dia, cada vez mais, a ressonância cardíaca. A ressonância cardíaca a gente vai avaliar tanto a parte diagnóstica, a gente vai avaliar a presença de fibrose, que vai trazer um caráter prognóstico. Quanto pior a fibrose, mais extensa,
pior para o paciente, e é importante para a gente avaliar diagnósticos diferenciais. A ressonância, ou junto com o eletro, ou junto com outros exames, elas fazem a gente lembrar das fenocópias da cardiomiopatia hipertrófica. Fenocópias são outras doenças que parecem, mas não é. Perfeito. Acho até que nessas fenocópias a gente também tem que lembrar muito, além do caso da quantidade, de quantificar a fibrose, também o padrão da fibrose. O padrão da fibrose da cardiomiopatia hipertrófica é um padrão mais salpicado, mais característico, é um padrão que tem uma fibrose tremeada junto com o músculo viável. Não é o mesmo padrão, por exemplo, se a gente pegar um padrão infarto, for um padrão transmural, subendocárdico, ou um padrão, por exemplo, de uma sarcoidose, que a gente vai pensar em um padrão subepicárdico, barra mesocárdico, entendeu? Então, assim, quando a gente vai pensar nas fenocópias, por exemplo, uma cardiopatia hipertensiva, uma hipertensiva geralmente não vai ter fibrose, então aí a gente já vai tentando pensar em algumas outras características. Se a gente pensar em algumas doenças de depósito que podem acabar também sendo fenocópias por conta dessa doença de depósito simular uma hipertrofia, né, na realidade um espessamento, né, como a amiloidose, Fabry, PRKD2, a gente vai ter bastante realce aí naquelas regiões subendocárdicas mesmo, que são as regiões onde na realidade está acontecendo a fibrose ali, causando um padrão mais restritivo. Então a ressonância acaba sendo, assim, eu acho um exame fundamental, tá? Também para o diagnóstico, porque você carimbar, você definir o diagnóstico de uma pessoa de cardiomiopatia hipertrófica, você não está somente rotulando ela, como também, na realidade, desencadeando todo um rastreio em uma família, porque a gente sabe que isso tem um cunho hereditário muito importante, e definir esse diagnóstico tem um peso muito importante não só para aquele cliente, mas também para toda a sua família. E ainda nos diagnósticos diferenciais, uma coisa que é muito importante é exatamente a gente falar da idade desse paciente, por exemplo, né? Que você falou da hipertensiva, da cardiomiopatia hipertrófica. Se for um paciente mais idoso, com certas alterações na ressonância, a gente vai pensar mais na hipertensiva, a gente acaba encaixando. Paciente mais jovem, falando do eletro mesmo, propriamente dito, com as alterações que a gente comentou, com uma alteração de um PR curto, a gente acaba pensando na hipertrófica e pode pensar mais em alguma coisa por causa desse PR curto? Aproveitando o link do nosso PRKG2, no caso, né? Anderson Fabry também, pode diagnóstico diferencial também. E esse paciente pode ter Wolff, pode ter uma via acessória comum? Então, os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, eles podem sim ter uma via acessória, né? A gente sabe que na nossa população existe um percentual relativamente importante e que tem pré-excitação, e os pacientes que têm a cardiomiopatia hipertrófica, eles interessantemente, eles têm uma prevalência um pouco maior do que a população geral, de ter também uma via acessória e pode ter algum sinal de pré-excitação. Isso é interessantíssimo, que a gente tem que lembrar que pode ter via acessória, e dentro desse PR curto a gente lembra do PRKG2, que acaba sendo a nossa próxima cascata, que a gente vai falar da família. Sempre que a gente vai fazer uma avaliação em família, a gente tem sempre o parente de primeiro grau, né, que a gente vai pensar no irmão, pai, mãe, e nos filhos. A gente tem como as alterações, a gente vai fazer a avaliação genética do paciente. Então você tem um fenótipo, ou seja, você tem uma alteração estrutural daquele paciente, e aí você vai ver se você tem uma alteração genética propriamente dita. E a partir disso, você vai ver os genes, por exemplo, que a gente conversou lá no início do podcast, tendo aquelas alterações, você segue na cascata de investigação e vai avaliar os filhos, os irmãos e os pais. A partir disso, você faz os mesmos testes, chegando no seu consultório, você faz um eletro, que acaba sendo um rastreio extremamente simples e barato. Dou o exemplo de primeiro grau, mas a gente vai falar, por exemplo, dos filhos, que fica mais usual aí na nossa prática. Então vai fazer o eletro dos filhos. Esse eletro pode vir normal e não excluir a doença, da mesma forma que ele pode vir positivo e fazer que a gente dê os próximos passos na avaliação estrutural, da mesma forma que a avaliação genética. Se ele vier positivo com o mesmo gene dos pais, por exemplo, do pai,
do caso índice, ele vai conseguir fechar melhor esse diagnóstico para a gente poder seguir nos próximos passos, mas ele vindo negativo, ele também não exclui a doença. Fato que a gente conversou lá no início, que a gente tem 35% de testes positivos. Então, se a gente tiver esse teste negativo, não é para você mandar esse paciente embora, não vai ter mais nada, mas sim acompanhar, fazer o rastreio, fazer o eletro em toda a consulta de retorno dele. Lembrando que vale lembrar, na realidade, que você só vai pedir o teste genético também nos familiares se o teste genético, no caso índice, vir positivo. Aí começa a avaliação em cascata. Se o teste vir positivo, aí você vai ter que pedir nos familiares. Mas a questão do rastreamento é isso que o Gui estava explicando. Como o rendimento genético não é tão bom, você tem que buscar esses familiares, tentar achar esses familiares, alterações neles de outras formas. Então, periodicamente, a gente faz eletro e um exame de imagem, que é o mais comum, ecocardiograma, nesses familiares. Esse tempo pode variar, geralmente quando são pacientes mais jovens, os familiares mais jovens, abaixo de 30, 40 anos, a gente costuma fazer a cada 1 ou 2 anos, tá? Passou de 30 anos, aí você pode passar mais esse tempo, se os exames estiverem normais, tá? Então, esse seria mais um rastreio familiar, e caso dê positivo, a gente faz toda a avaliação em cascata. E, puxando um gancho, eu acho que se a gente pegar esse tipo de paciente no nosso consultório, se qualquer um pegar em uma consulta, a gente vai ter que avaliar, pensando já no tratamento, na abordagem, 2 pontos fundamentais aqui, eu acho. Toda consulta, isso não só na primeira consulta no paciente com hipertrófico, a gente tem que avaliar presença de sintomas e a gente tem que fazer uma estratificação e prevenção do risco de morte súbita nesse tipo de paciente. Tá? Sintomas, a gente já falou, os principais quando estão presentes são os sintomas de insuficiência cardíaca, ortopneia, dispneia paroxística noturna, sintomas de IC clássicos, e sintomas relacionados à arritmia, desautonomia, síncope, essas coisas, e a prevenção de morte súbita. Então a gente parte para o tratamento partindo desses 2 pontos aí. O que a gente tem de tratamento primeiro, pensando na parte mais não invasiva, vamos dizer assim? Começando, todo mundo estava pensando já no CDI, né, mas não é agora. Vamos falar de remédio primeiro. Esse paciente, a gente tem que lembrar principalmente do beta-bloqueador, começando por ele, a gente acaba tendo o uso do beta-bloqueador como um tratamento, lembrando que a gente acaba tendo uma cavidade espessada, a gente tem um enchimento muito prejudicado, então se a gente tiver uma frequência controlada, a gente tem um benefício maior e com um volume de ejeção melhor, mais adequado, evitando que tenha os sintomas. Então o beta-bloqueador entra bastante nesse contexto. O bloqueador de canal de cálcio também entra como opção, tá, para esse tratamento, tanto pela parte do enchimento, exatamente porque a gente vai ter um enchimento mais adequado, um controle de frequência melhor, e além que após esses dois, a gente fala muito na arritmia do beta-bloqueador e do bloqueador de canal de cálcio, e aí a gente lembra do sotalol e da propafenona. São remédios que a gente, por ter uma doença estrutural, a gente não deve usar os dois nesses casos, exatamente porque a gente pode tanto ter o efeito arrítmico quanto aumenta a mortalidade, por estudos que a gente já discutiu até em outros podcasts. Em relação aos remédios, falaria mais algum, Hugo? Claro. Lembrando que para o paciente com cardiomiopatía hipertrófica, a meta de frequência cardíaca é uma meta ali, paciente abaixo de 70 batimentos por minuto. Geralmente a gente utiliza o beta-bloqueador como o medicamento principal, bloqueador de canal de cálcio se o paciente não tiver disfunção. Esse paciente geralmente não tem disfunção, mas lembrando que eles podem acabar evoluindo com disfunção. E aí seria uma contraindicação absoluta a bloqueador de canal de cálcio, né? E mas a gente pode lançar mão até mesmo da ivabradina para tentar controlar essa frequência cardíaca. E eu queria fazer um link aqui que isso fala muito de encontro com a fisiopatologia, tá? Na realidade, os sintomas desse paciente eles são determinados por 3 grandes fatores. Eles são determinados pelo fator do gradiente de via de saída, determinados pela disfunção diastólica e pela ocorrência da fibrilação atrial. Então, sempre que o paciente ele tiver uma piora dos seus sintomas, ou ele tiver
tiver iniciado esses sintomas, você tem que pesquisar essas 3 coisas. Alguma delas 3 estão acontecendo e todas elas 3 são tratadas por esses remédios, que são tratadas pelo beta-bloqueador, pelo bloqueador de canal de cálcio, que previne a FA, reduz a fibrilação atrial, melhora a questão da disfunção diastólica e também, por melhorar o enchimento ventricular, ele espaça, né, ele deixa mais espaçado essa via de saída que estava mais estreita e consegue melhorar esse gradiente de via de saída também. Lembrando que nesses pacientes a gente não deve utilizar, pelo menos não deve utilizar de maneira, quando eles têm gradiente de via de saída importante, não deve abusar dos diuréticos, justamente porque tem esse efeito, né, de reduzir o volume intracavitário e piorar um pouco desse gradiente de via de saída. É interessante aproveitar só o link para lembrar que isso vai também contra, pensando num paciente mais grave, um paciente que teve uma intercorrência, está internado, exatamente na prescrição, por exemplo, de uma amina vasoativa, de um remédio inotrópico. Então você tem que ir mais devagar também nesses remédios, porque você pode acabar, apesar de querer aumentar a pressão, que é uma coisa que é mais intuitiva, né? Você acaba piorando o débito exatamente porque você prejudica o enchimento, pensando numa nora, inotrópicos positivos, propriamente dito. E aí o Gão falou uma palavra muito importante, que é a fibrilação atrial, que muitos desses pacientes vão ter um átrio mais rechaçado, mais distendido, e ele vai fibrilar. A partir do momento que ele fibrila, a gente vem 2 perguntas, lembrando do nosso podcast de fibrilação atrial. O que é a forma de estratificar ele? A gente usa Chades Vasco para esse paciente, Igor? Não, aqui no caso a cardiopatia hipertrófica, ela, como a gente falou, tem muita associação com fibrilação atrial, até 20% dos casos, e ela já aumenta por si só, pela doença mesmo, mais 6 vezes o risco de tromboembólico comparado com outros tipos de doença ou na população geral. Então aqui é direto anticoagulação, sem cálculo de Chades Vasco, sem brincar. E sem medo. Sem medo, E aí a pergunta que pode vir também, a gente tem que usar Marevan para esse paciente, a gente pode usar também anticoagulante oral, os novos e tudo mais? Aqui está liberado, pode usar os DOACs também. Não, diferente das doenças valvares, né? A gente pode usar os DOACs, o que é bom, facilita a gente. Então lembrar também de acompanhar esse paciente, que o Marevan é intuitivo, você acompanhar esse paciente a longo prazo, exatamente porque você tem NR, mas o anticoagulante oral você também tem que acompanhar por causa da função renal. Perfeito. E para esses pacientes também, lembrando que também faz-se mister o controle de ritmo desses pacientes, né? Lembrando que a gente vai tentar, né, ali utilizando os beta-bloqueadores da questão da prevenção, mas a gente vai acabar utilizando também a boa e velha amiodarona, porque já existe uma contraindicação para a realização do sotalol ou a propafenona, que são opções que a gente não pode utilizar nesse tipo de cardiopatia, e lembrar da nossa arma terapêutica da cardioversão elétrica sincronizada, que a gente deve insistir no ritmo sinusal desses pacientes, porque a FA prejudica os sintomas desse paciente, prejudica todo o tratamento desse paciente. E aí uma coisa que é interessante, para fazer a cardioversão desse paciente, a gente, muitas das vezes a gente tem as unidades de day clinic, né? Ou seja, o paciente entra, faz a cardioversão e vai embora, e para isso a gente pode não usar o eco transesofágico para quando a gente pensa numa FA tradicional, mas pensando na hipertrófica, se você tiver disponível o eco transesofágico, é bastante importante, exatamente porque você tem um risco de trombo maior. Tá? Isso é uma coisa que não tem uma evidência bem robusta e tudo mais em relação a essa questão, mas tendo o eco transesofágico, melhor fazer com o transesofágico, o risco de trombo é maior. Tratar a FA acho que é fundamental aqui, né? A gente correr, igual o Hugo falou, é um marcador, o paciente está vindo bem, sem sintomas, suas consultas, abriu uma clínica de IC, você tem que pesquisar FA, tem relação com o prognóstico, o tamanho do átrio esquerdo tem relação com o prognóstico também de piora clínica. Mas agora a gente falou do tratamento da IC como um todo, falamos do tratamento da FA, e a gente parte pro suco agora, que é o clímax de tudo, é onde vocês provavelmente entraram no podcast para ouvir, você está ouvindo isso perto dos 39 minutos. A gente vai falar aqui da estratificação de risco e da prevenção de morte súbita cardíaca dos pacientes com cardiopatia hipertrófica.
Ao longo dos anos, das décadas, esses fatores de risco eles foram mudando. Tá? Antigamente tinha alguns fatores de risco que hoje em dia a gente sabe que a gente não usa mais. Com os novos métodos diagnósticos, a gente foi percebendo outros tipos de fatores que aumentam o risco desse tipo de evento. Por exemplo, a gente pode falar, muita gente tem em mente ainda que aquela queda da PA no teste ergométrico ainda faz parte, mas isso já caiu em desuso. E tem alguns fatores que são clássicos e provavelmente não vão mudar ao longo do tempo, que a gente sempre tem que avaliar. Primeiro é a história familiar, de morte súbita nos familiares de primeiro grau. Antes falava-se em menos de 40 anos, agora já estendeu um pouquinho abaixo de 50 anos, é fundamental. História de síncope, e aqui também pega bastante, porque muitas vezes a gente decora, síncope é fator de risco e pronto, acabou para morte súbita na hipertrófica. Não, tem que ser uma síncope que a gente acha que é uma síncope do mal, é uma síncope de origem de possível arritmia ventricular. E o paciente com hipertrófica, ele pode ter uma síncope vasovagal, que é a síncope mais comum de qualquer pessoa, qualquer patologia. A gente já viu, igual a gente falou aqui, que os pacientes com cardiopatia hipertrófica têm mais desautonomia, então pode ser relacionado a isso, uma síncope reflexa. Se pode falar nesse momento o reflexo, aí não, chega hoje, não vai falar, ter hoje. Não, hoje chega. Mas é importante. Mas quem quiser ver, tem pelo menos uns 3 episódios. Temos a Red Trick já. Tem de tilt, tem de 5 e tem outros aí. E pode ser relacionado à obstrução da via de saída, que gera um baixo débito e pode causar síncope. Então não é desse tipo de síncope que a gente está falando. A gente está falando de síncope atribuída à arritmia ventricular. E geralmente nos últimos 6 meses, se você chega com um paciente que teve uma síncope há muitos anos, e é só esse fator de risco que você vai considerar para botar um CDI, por exemplo, é bom você reavaliar e... Enfim, não é só isso que você vai levar em consideração. Você tem a profilaxia primária e a secundária, né? Pensando na secundária, nesse caso, a gente poderia fazer alguma investigação a mais. Mas antes de falar até dessa investigação, é legal a gente lembrar do trauma. Assim, com trauma, ela dá mostra pra gente que teve alguma coisa mais importante ali na parte do débito cardíaco, né? A gente lembra das síncopes dos jogadores, por exemplo, que em muitos casos são hipertróficos, o cara apaga, bate a cabeça no chão, sangra, é assim mesmo. Então a gente falou da história familiar, falamos da síncope. Outro fator de risco bem estabelecido é esse espessamento septal. Quanto maior, pior, e geralmente o corte aí é 30 milímetros, tá? E veio mais recentemente alguns outros fatores que estão já bem estabelecidos. A presença de um aneurisma apical, uma parede discinética nesse ventrículo, confere pior prognóstico, tá? Como a gente falou, não é o comum, o habitual, a fração de ejeção do paciente com hipertrófica ser baixa. Geralmente ela é até um pouco mais alta. Então, se a fração de ejeção ficou abaixo de 50%, então 50 não é aquele valor que a gente geralmente fala que é uma disfunção muito grave, na hipertrófica é uma disfunção que você tem que levar muito em consideração e entra como fator de risco para morte súbita cardíaca. Um fato interessante também, que você, lembrando que você vai fazer a fração de ejeção, são os 50% que vai para a aorta, né? Mas você pode ter essa redução e lembrar que a gente tem um SAM, ou seja, vai um volume grande também para a mitral, vai para o átrio. Então a gente perde mais líquido, mais volume ainda do que a gente está calculando, né? Subestimado, exatamente. E para fechar, entrando um pouco mais na arritmia ventricular, não é qualquer arritmia ventricular que a gente considera também para ser um fator de risco. Se for uma taquicardia ventricular, se for sustentada, não tem o que falar. Se for uma fibrilação ventricular, não tem o que falar. Agora, se for uma
TV não sustentada também não é qualquer TV que a gente considera. Isso também mudou ao longo do tempo. Geralmente o que a gente fala é que tem que ser uma TV do mal, uma TV ruim. Então ela tem que ser uma TV rápida, mais que 200 batimentos por minuto. É uma TV que ela não pode ter poucos batimentos, são 10 ou mais batimentos, e não é só um episódio, são 3 ou mais episódios. Então tem esse tipo de TV, a gente considera como fator de risco. E a ressonância cardíaca, como a gente falou anteriormente, fator prognóstico, se tiver muita fibrose, mais de 15% de carga de fibrose já também é um fator de risco. Então a gente engloba todos esses fatores de risco e a gente vai estratificar o risco de morte súbita no nosso paciente. Como vocês indicariam CDI, profilaxia primária, secundária, como é que vocês fariam? Então, profilaxia secundária não tem conversa. Profilaxia secundária é o cara que não tem cardiopatia nenhuma, ele já vai acabar entrando ali se foi uma morte súbita arrítmica, né? Obviamente, né? Mas em cardiomiopatia hipertrófica ele também ganha essa indicação, que é a indicação todo ser humano. E na profilaxia primária a gente vai falar de todos esses fatores que o já comentou. E eu queria puxar um assunto que na realidade eu acho que a diretriz, agora que saiu de 2024, a diretriz americana foi muito feliz em abordar, que eles justamente não abordaram somente esses tópicos em específico para indicação, mas além disso eles mesclam com o score de risco mesmo da cardiomiopatia hipertrófica, né? Existe um tipo de score que você joga na internet e tem essa calculadora para você ver, né, considerando 5% como um valor de corte para dizer que está aumentado esse score de risco para esse paciente com cardiomiopatia hipertrófica. E eles também lançaram mão do fator da idade para esses pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, sendo que aqueles pacientes mais jovens que possuem esses fatores de risco, eles são mais graves, e os pacientes que são mais idosos, né, ali acima de 60 anos de idade, eles já têm, mesmo tendo essas características, talvez alguma delas, eles já têm menos força essa indicação de profilaxia primária, justamente porque a gente já tem a ideia em que existia uma estratificação pela própria vida. Foi triado pela vida, famoso triado pela vida. Ao passar dos anos, eles eram sobreviventes e mostra muitas vezes que a cardiomiopatia hipertrófica dele é uma forma até um pouco mais branda, pelo menos quando se pensa em morte súbita, tá? Lembrando que a morte súbita ela acontece muitas vezes até na população pediátrica também, então existem formas mais agressivas e mais jovens, e existem formas menos agressivas e que a sua expressão fenótipica é mais longeva. Então isso daí a idade entrou como um fator nessa diretriz, e isso foi bastante bacana dessa nova diretriz que foi agora de 2024. E a diretriz brasileira, que é recém-lançada também, de 2024, baseou-se muito na diretriz americana e traz exatamente esses tópicos e tem esses pontos de corte de idade de 40 e 60 anos, quanto mais jovem sobe o grau de recomendação. Mas como na profilaxia primária, igual o Hugo falou, não tem uma classe 1, é a classe 2, A ou B. Então, se é jovem, é 2A. Quando é mais velho, aí cai para 2B. Resumindo, basicamente seria isso. E é importante porque, para a gente ter uma ideia, na era pré-CDI, a mortalidade da hipertrófica pela arritmia ventricular girava em torno de 6% ano. Agora caiu bastante, na era CDI cai para 0,5% ano. Então, mas mesmo assim, a gente, como é anual, a gente tem que fazer essa avaliação toda consulta, porque esse risco pode mudar também. Perfeito. Inclusive, puxando esse gancho, então, lembrando que alguns exames a gente tem que pedir eles na nossa consulta de maneira rotineira. Então, o eletrocardiograma é em toda consulta, a gente tem que ir lá pedindo. Ecocardiograma é uma vez por ano,
ano nesses pacientes, Holter uma vez por ano também, e ressonância magnética, se ela já não atendeu os seus critérios daquela fibrose acima de 15%, você vai acabar pedindo uma vez a cada 2 anos para esses pacientes, para você sempre estar reestratificando o risco de morte súbita desses pacientes. E isso é importante a gente acabar tendo essas rotinas quando a gente estiver acompanhando esse paciente em consultório. Ótimo. E só para lembrar também que o hipertrófico é um dos pacientes clássicos aí, talvez, para a gente pensar até no CDI subcutâneo muitas vezes, né? Só que o CDI subcutâneo a gente sabe que tem algumas limitações, ele não vai ter a terapia ali de anti-BRAD, pode ter uma porcentagem maior de choques inapropriados, mas enfim, só para citar aqui. Ele não faz o ATP também, que é uma das terapias antitaquicardizantes, né, antes da taquicardia que acaba acontecendo. E apesar, justamente acaba sendo, vamos dizer assim, diagnostiquei cardiomiopatia hipertrófica, mas não tem esses fatores que a gente falou aqui, é classe 3 indicar, tá? Então, assim, não é só porque você diagnosticou uma cardiomiopatia hipertrófica que você já vai colocar e pedir para botar um CDI achando que está abalando aí no seu paciente, meu paciente é convênio. Você pode trazer até mais mal do que bem. Exatamente, tem um plano bom, vou botar logo um CDI que já estou prevenindo. Não, porque esses pacientes que a gente falou tem muita fibrilação atrial, existe uma grande chance de choque inapropriado por conta dessa fibrilação atrial, que é muitas vezes por eles terem essa condução atrioventricular, já que geralmente é muito boa, às vezes é bem difícil de controlar a frequência desses pacientes, eles acabam fazendo frequências ventriculares altas, chegam, se a configuração também não for adequada, né, ele tem que ter uma boa equipe, né, tem que ter um bom arritmologista para configurar ali aquele CDI de maneira adequada, direcionada para aquele perfil de paciente, né, pode acabar chegando numa zona de FV no CDI e dando terapias inapropriadas para o seu paciente, gerando bastante desconforto, né. A gente já atendia alguns em consultório que tinham critérios, inclusive, né, para implantar hipofilaxia primária e chegaram em consulta alegando choque e apresentando realmente um choque inapropriado por conta de fibrilação atrial. E o choque apropriado ele demora muito na profilaxia primária, obviamente. Se você botou um CDI com toda a adequação que a gente falou aqui certa, mesmo assim, demora de 8 a 10 anos para esse paciente ter um choque apropriado do CDI, então é bastante tempo também. Então, toda essa conversa que a gente está tendo aqui, falando desse score, que é um score específico, é um score assim, voltado para essa doença, e mesmo assim percebam que ele não é um score perfeito. Ele é um score que ainda tem suas limitações, ele é um score que por esse tempo de que a gente implanta CDI e o paciente ainda para levar uma terapia apropriada, mostra para a gente que a gente ainda não chegou numa estratificação perfeita para esse perfil de paciente. Então, assim, acaba que muitas vezes o arritmologista, às vezes vendo que tem um critério um pouco menos pesado na impressão dele para se implantar aquele CDI, ele às vezes tende a aguardar um pouco mais para acabar realizando essa indicação, porque a gente sabe que às vezes essa indicação ela não está 100%, mesmo tendo o critério por diretriz. E tem essa avaliação, né? O julgamento clínico versus os scores de risco, a HCM-RISC, da ESC, enfim. E não perde tanto assim o julgamento clínico. Então é importante a gente saber usar, não ficar agarrado somente no critério. Perfeito. Rapaz, que bate-bola! Fiquei até inibido, já diria o DDD. A gente falou bem, né? Falou de literalmente tudo, quase. Alguma coisa a acrescentar? E acrescentar apenas em relação a lembrar que lá no nossa instituição é o segundo ambulatório com maior fluxo de cardiomiopatia hipertrófica do mundo, só perde para Cleveland, se não me engano. E aí acaba que esses pacientes drenam para a gente na arritmia para fazer essas avaliações, e diferente do que a gente vê fora da nossa instituição, que acaba tendo um
uma mão muito precisa aí dentro do possível para tentar indicar, porque a gente acaba vendo também as intercorrências. Então é importante a gente indicar com bastante precisão esse device, pensando, por exemplo, no subcutâneo. O subcutâneo a gente não tem essa resposta, mas, por exemplo, se a gente tem uma doença mais progressiva, talvez seja melhor a gente indicar um AV, exatamente porque a gente vai ter a terapia anti-BRAD, podendo fazer a medicação com mais tranquilidade. O fato que, se o paciente não tem uma perspectiva de uma progressão de doença, o paciente jovem, por exemplo, um jogador de futebol, pode ser que entre esse subcutâneo. E dentro dessa toda avaliação que Igão e Hugo estavam fazendo no bate-bola, você vai fazer o acompanhamento, tudo isso vai somar. Pensando na profilaxia secundária, é indiscutível. Na profilaxia primária, vai ser visto caso a caso, sempre com um especialista, exatamente porque você vai levar em consideração o sintoma, vai levar em consideração a cascata da investigação com a própria família, se é o caso índice ou não, se você tem uma avaliação genética também positiva, o tipo de avaliação genética desse paciente, exatamente pensando na patogênese de cada gene, e vários outros detalhes para fazer uma indicação de profilaxia primária com segurança, exatamente para a gente poder evitar o choque inapropriado. Quando a gente fala do choque inapropriado, é quando a gente tem os padrões de avaliação do ritmo para dar o choque, e um deles é a frequência. Então a gente vai ter uma FA, como o Gão falou, vai ter uma frequência muito alta e vai levar um choque inapropriado, e isso gera traumas para o paciente e tudo mais. Então, indicar muito bem. Fechando o nosso podcast de hoje, acho que a gente abordou quase tudo de arritmia e falou muito de cardiomiopatia hipertrófica. Vocês querem deixar mais algum recado? Estão satisfeitos? Acho que, assim, com certeza a gente deve ter deixado alguma coisa, porque é um tema extenso, mas a gente falou muito bem, igual o Guilherme falou. A gente deu um enfoque maior na parte de arritmia, mas o que eu acho que é importante levar para casa é que cardiopatia hipertrófica não é um diagnóstico tão raro assim, pelo contrário, é uma doença até um pouco prevalente, a gente tem que buscar. Tem que ter um alto índice de suspeição através da história familiar e de um eletrocardiograma básico. Você tem que ter esse diagnóstico em mente e fazer os seus diagnósticos diferenciais. Como o Hugo falou, taxar hipertrófica não é uma coisa muito fácil, você tem que saber, tem que dar esse diagnóstico bem feito e fazer todo o tratamento pensando principalmente na parte de prevenção de morte súbita, levando tudo isso em consideração. Acho que é o que eu deixaria de mais importante aí para casa. Falamos de tudo. Lembrando que esse diagnóstico é tão importante, como o Gão falou, que, por exemplo, no Brasil a gente não pode liberar esse paciente para esporte competitivo, e aí gera uma discussão entre outros países, outras delegações, mas no Brasil a gente não pode fazer o esporte de alto rendimento, exatamente pelo risco de morte súbita desse paciente. Achamos a via de saída? Achamos a via de saída de hoje, a via de saída extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Independente de onde você tenha visto, segue a gente para ajudar no nosso conteúdo no Instagram, no YouTube, no Spotify, na Amazon, no Deezer, onde você estiver ouvindo a gente. É sempre muito feliz tê-los com a gente, ter o feedback, ter as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima via de saída. Aquele abraço.